Hoje, a gente vai mergulhar na história de ascensão e queda de uma figura conhecida como Pedaço, lá do Complexo da Penha, na Zona Norte. É uma história que diz muito sobre as regras desse universo. Exato. Ele era gerente da Bandeira Vermelha, uma das maiores e mais antigas organizações do Rio. E o cara não era discreto. Nem um pouco. Vivia uma vida de ostentação total, sabe? Carro de luxo, mais de 40 mil seguidores nas redes. Parecia um clipe de funk o tempo todo. Só que uma dívida enorme, colocou ele na mira dos próprios chefes. E a nossa missão aqui é entender essa virada. Entender a hierarquia, as regras de dinheiro, o que leva a uma quebra de confiança dessas. O que é fascinante nisso tudo é que a história dele funciona quase como um estudo de caso, sabe? Tipo uma aula de governança corporativa, só que do mercado paralelo. O MBA do mundo do errado. Exatamente. A gente vai ver que a quebra de confiança financeira, o desvio de capital, isso é tratado como a traição máxima. É, assim, a ofensa mais grave que existe dentro da vida louca. Mais grave que outras coisas? Muito mais. Porque é um sistema onde a contabilidade, a lealdade ao fluxo de caixa é absoluta. E se você quebra essa regra, as consequências são fatais. Para a gente entender a queda, então vamos dimensionar o auge. O Pedaço era praticamente um influenciador digital desse universo. Ele tinha quase 50 mil seguidores no Instagram e as postagens dele não eram fotos comuns. Eram produções, vídeos, música. Era uma exibição de poder. Ele vendia essa imagem de sucesso. E ele não vendia um produto, né? Ele vendia um estilo de vida. O objetivo final para muito jovem que entra nessa dinâmica, e essa imagem era reforçada com símbolos muito claros. Quais, por exemplo? As fontes que a gente analisou descrevem carros importados, BMW, motos potentes, cordões de ouro pesadíssimos, relógios caros. Nossa. E tem até relatos de que ele mantinha 6 namoradas oficiais. Era uma performance constante de poder. E essa performance toda custa caro. De onde vinha esse dinheiro todo? Então, os relatos da comunidade, estimam que os ganhos dele passavam de 10 mil reais por mês. Só com a gestão dos pontos de venda de materiais. O que pode não parecer uma fortuna para quem está no mercado formal, mas... No contexto de uma área com tanta carência econômica, 10 mil por mês é um valor que um trabalhador comum talvez nunca consiga juntar, levaria anos. E é aí que a gente entende a função dessa ostentação. Não é só vaidade. Não. É uma ferramenta estratégica. Primeiro é marketing. Serve para recrutar novos soldados. Mostra que a vida louca tem recompensas rápidas e visíveis. Faz sentido. Segundo, projeta autoridade, intimidação. E terceiro, constrói essa marca pessoal de invencibilidade, de alguém que está no topo. Só que essa exposição toda deve ter um custo muito alto, né? Você vira um alvo, não só da polícia, mas da própria organização. Exatamente. É a faca de dois gumes. Essa ostentação cria uma pressão constante para manter as aparências. O dinheiro precisa continuar entrando para financiar os carros, as festas, as joias. E quando o dinheiro para? O castelo de cartas desmorona. E desmorona com uma velocidade impressionante. Porque a sua imagem de poder era construída em cima daquele dinheiro. Sem dinheiro, a imagem some. Certo. Então vamos entrar na estrutura que fiscalizava isso. A hierarquia na Penha é bem definida, pelo que a apuração mostra. Muito bem definida. No topo, tem uma figura, o Dócal, ou o Urso, um dos chefes mais temidos da bandeira. Ele está foragido e comanda tudo à distância. A palavra dele é a lei. O que é interessante é pensar como um chefe foragido garante que as ordens são cumpridas e, o mais importante, que o dinheiro chega nele. É aí que entra o gerente geral. Isso. Abaixo do Doca tem o braço direito dele, um operador chamado Gardenal. A função dele é crucial: manter a ordem e garantir que o dinheiro chegue nos cofres da liderança. Ele é o garantidor do fluxo de caixa. E o Pedaço? Onde ele entrava nessa cadeia? Ele estava logo abaixo, era um gerente de área, subordinado direto a essa linha de comando, e a posição dele dava acesso ao dinheiro vivo, arrecadação diária. Ele era a ponta do sistema onde o dinheiro entrava. E esse é o ponto fundamental. Essa organização opera como uma empresa.
Vendas diárias, divisão de lucros, investimento em arsenal, tudo depende de um fluxo de caixa rigoroso. A posição dele era de confiança, então. De imensa confiança. Mas não uma confiança pessoal de amizade, sabe? É uma confiança sistêmica. Ele era a engrenagem que fazia o motor financeiro funcionar. Qualquer desvio ali Compromete a operação inteira. desde o pagamento dos soldados lá na base até a capacidade da bandeira de se defender de rivais. Precisamente. A lealdade dele, na prática, era ao balanço financeiro. E foi exatamente aí que a confiança quebrou. A apuração diz que o pedaço foi acusado de desviar recursos. Os relatos que circulam falam de uma dívida que chegou a R$1 milhão. Nossa, é muito dinheiro. Uma quantia que a cúpula considerou uma traição. E aí a gente chega no erro que selou o destino dele. Mesmo já estando, como eles dizem, na bola. O que é estar na bola? Já estar na mira. Exatamente. É quando você já perdeu a confiança. Está sob observação, seus passos estão sendo vigiados, cada gasto, cada decisão. E qualquer erro pode ser o último. E mesmo sabendo disso, Ele tomou uma decisão inacreditável. a festa A festa de aniversário. de luxo. E segundo os relatos, ele usou dinheiro da própria bandeira para bancar o evento, prometendo que devolveria depois. Foi a gota d'água. Foi visto como um desafio. Um desafio. A cúpula, incluindo Doc e Gardenal, se reuniu e autorizou a cobrança. E a gente sabe o que cobrança significa nesse código. Significa o cancelamento. E essa cobrança, essa pressão implacável por dinheiro, é o ponto central. E isso me faz pensar, sabe? Fazendo um desvio que pode parecer estranho, mas que toca no mesmo ponto. Qual? A pressão esmagadora por dinheiro dentro de um sistema cruel. Saindo um pouco do complexo da Penha e entrando no mundo de quem cria conteúdo para a internet. Eu falo de dinheiro, de mercado financeiro, de dólar e de libra esterlina. Mas a minha realidade hoje é dura. No último mês, bati 15 mil visualizações. E sabe quanto isso virou no AdSense? $15. $1 por 1000 views. Dinheiro que não paga nem as contas básicas. O pior é que esse valor fica preso. No AdSense só dá para sacar quando chegar a $100. Eu estou há mais de 3 meses sem sacar R$1, desempregado, com $60 parados, olhando o tempo passar enquanto as contas chegam. Dólar sobe, libra sobe, o mercado se mexe, bilhões giram todos os dias. E quem cria conteúdo fica esperando centavo virar nota. Não é vitimismo, é realidade. Cada clique, cada visualização, cada segundo assistido faz diferença de verdade. Se esse conteúdo te ajuda, aperta o botão de hypar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade e, se puder, vire membro do canal. Esse apoio não é detalhe, é o que pode transformar números na tela em dinheiro de verdade para sobreviver. O que a gente acabou de ouvir, embora venha de um contexto totalmente diferente, fala sobre a mesma angústia, a pressão financeira, a luta pela sobrevivência num sistema com números impiedosos. Exatamente. É uma questão de escala, de método, mas a lógica da pressão econômica é surpreendentemente parecida. Como assim? Tanto no caso do pedaço, como a dívida de R$1 milhão, quanto no do criador com os $60 presos, a incapacidade de gerar ou devolver o dinheiro esperado leva a consequências drásticas. Entendi. No caso do pedaço, a consequência é o cancelamento. No do criador, é não pagar as contas, é a morte de um projeto, de um sonho. Nos dois sistemas, a falha em cumprir a expectativa financeira gera uma crise de confiança que pode destruir a posição de alguém. E no caso do pedaço, essa crise de confiança foi ainda mais fundo. Além do desvio, tinha outra suspeita gravíssima contra ele. Sim, os relatos indicam que eles suspeitavam que o pedaço planejava pular. Pular, desertar. Isso, desertar para a bandeira rival, o TCP. A suspeita era que ele planejava usar essa mudança de lado para pagar a dívida e recomeçar do zero. E como funciona essa transferência de mercado? Não é só pedir emprego, né? De jeito nenhum. As fontes explicam que para ser aceito por uma nova bandeira, o desertor precisa oferecer uma prova de lealdade. E o que seria essa prova? Geralmente tem duas formas. A primeira é financeira.
Você entrega uma grande quantia em dinheiro e, mais importante, arsenal. É como pagar uma taxa de adesão altíssima. E a segunda? A segunda é ainda mais definitiva. É a prova de vida, que, ironicamente, significa realizar o cancelamento de um antigo aliado importante. Nossa. É uma decisão sem volta, então. Um bilhete só de ida. Completamente. Ao atacar o antigo chefe, o cara queima todas as pontes. Ele prova de forma inequívoca o compromisso com os novos parceiros. E a dívida de 1 milhão do pedaço. Isso tornava essa possibilidade muito real para os chefes dele. A suspeita de que ele poderia usar informações e recursos para se aliar ao inimigo foi o prego final no caixão. Não tinha mais espaço para negociação. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais pesada, tem um detalhe sobre a família dele. Um contexto pessoal que torna tudo ainda mais trágico. Qual? Pedaço era irmão de Bianca Lourenço, uma jovem que, em 2021, também foi vítima de um cancelamento no Complexo da Penha. Nossa! E o mais chocante é que o caso foi atribuído a outro chefe da mesma bandeira vermelha, o Dalton da Kelsons. Da mesma bandeira? Sim. Isso mostra que a violência interna do sistema já tinha destruído a família dele de forma direta, brutal. É inacreditável. O sistema que ele ajudava a manter, do qual ele se beneficiava, já tinha atingido a família dele da forma mais cruel possível. Como alguém continua nessa lógica? Isso demonstra a força, a impessoalidade das regras do sistema. O fato de a irmã ter sido uma vítima não deu a ele nenhuma imunidade, nenhum tratamento especial. Entendi. E tem outro detalhe crucial. O próprio Pedaço, na ascensão dele, já tinha sido um executor dessas regras. As fontes mencionam que ele participou de uma cobrança interna em Manguinhos contra homens de outro chefe. Ele já esteve do outro lado da história. Exato. Ele ajudou a consolidar um novo poder na área, com a autorização da cúpula. Ele aplicou as regras que, anos depois, se voltaram contra ele. Ele conhecia o código. Ele era parte da engrenagem que fazia o código girar. Ele se beneficiava dele. A história dele é um exemplo trágico de como os operadores do sistema também são consumidos por ele. O sistema de poder e principalmente o sistema financeiro é maior que qualquer indivíduo. Resumindo então, a trajetória do Pedaço é um alerta. Nesse universo da vida louca, o poder, a fama nas redes sociais, a ostentação, tudo isso é volátil, é fumaça. A única coisa que parece ser sólida e negociável é a lealdade financeira. Ele subiu rápido, viveu intensamente, mas a queda foi selada por uma quebra de confiança econômica. O pecado capital nesse mercado. Sabe, um pensamento para levar daqui. A história do Pedaço força a gente a questionar até que ponto as lógicas de poder, de dívida, de lealdade extrema que a gente vê nesse sistema são um reflexo distorcido, um espelho sombrio, de regras que também operam no nosso mundo legítimo, no mundo corporativo, financeiro. Onde termina a linha? Pois é. Onde termina a linha entre uma cobrança violenta por uma dívida de 1 milhão e uma aquisição hostil que destrói uma empresa? Ou uma falência forçada que aniquila reputações e carreiras no mercado formal? A linguagem é outra, claro. Os métodos são incomparáveis. Mas a lógica da consequência fatal para uma falha financeira pode ser assustadoramente familiar.